Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, porque hoje é dia de Vasco, 9h10 da noite contra o Audax pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O Vasco entra em campo em busca da sua primeira vitória em 2023. Lembrando que o Vasco no último sábado enfrentou o Madureira pelo Campeonato Carioca e empatou, e na última terça-feira foi derrotado pelo River Plate pelo placar de 3-0. E hoje enfrenta o Audax em busca da vitória. Ou seja, é jogo importante, é jogo pra gente ver garotada, pra ver jogador de qualidade, ver promessa, pois todos aqueles atletas que foram eliminados da Copa São Paulo de Futebol Júnior estarão à disposição para esta partida de hoje contra o Audax. Caso de Ryan, caso de GB e de muitos outros jogadores. É claro, a gente vai falar sobre isso, fica tranquilo, e falaremos também sobre muitas outras informações. Pré-temporada nos Estados Unidos. Lembrando, próximo sábado terá Vasco da Gama e Inter Miami pela segunda e última partida em território norte-americano. Além disso, falaremos também sobre Franco Fagundes. O Vasco busca o seu camisa 10 e tudo sinaliza para que o grande alvo venha a ser o uruguaio de apenas 22 anos. Mas fica tranquilo que a gente também vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão. Porém, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero, é claro, dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este daqui é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno raiz. E meus amigos, se você está aqui e ainda não é inscrito, o que eu tenho que te pedir é a inscrição. Queremos muito mesmo chegar aí à marca dos 84 mil inscritos. Nesse momento estamos com 83.715. Falta bem pouco para a gente chegar aí aos 83.800, correto? Então conto com a sua ajuda. Basta você vir aqui embaixo, apertar no botãozinho inscrever-se e ajudar o nosso crescimento. Tanto você que está aqui todos os dias, quanto você também que está chegando aqui pela primeira vez. Vocês não têm a noção da importância que é a sua inscrição. Então não deixe de se inscrever. Além disso, também não deixe de largar o dedo aí no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. Aqui embaixo, ativar o seu sininho de notificação e, é claro, nos comentários, larga aí o placar dessa partida de hoje contra o Audax. Qual será o resultado do jogo? Deixe a sua opinião aí embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto Vasco da Gama e Audax, falar sobre essa pré-temporada nos Estados Unidos, falar sobre Franco Fagundes e muitas outras informações, eu quero falar sobre uma atitude vergonhosa. Essa é a grande realidade. Uma atitude que entristece, uma atitude que chateia, uma atitude que mostra que sim, hoje o Campeonato Carioca, infelizmente, não o campeonato em si, aliás, mas hoje a FERJ, a federação que organiza o nosso campeonato, tem um lado. Isso está sendo deixado muito bem claro desde o momento em que a assinatura do contrato foi feita e que o Flamengo receberia 20 milhões de reais e o Vasco, Fluminense e Botafogo 8. Ruim é o Fluminense que se prestou a esse papel, bom é Vasco e Botafogo que se separaram, não aceitaram fechar com a Bandeirante e tem aí os seus direitos de transmissão ligado à Cazé TV, a Live Mode, que vem transmitidas as partidas do Vasco da Gama. E por que eu tô falando isso? Falando, entre aspas, dessa vergonha no Campeonato Carioca. Porque, meus amigos, ontem teve Flamengo e Madureira. E por ironia do destino, sim, por ironia do destino, o mesmo Madureira que empatou sábado com o Vasco da Gama. Lembrando, o Vasco com um time misto, o Vasco com um time que não havia treinado nem sequer um dia com aquele elenco que estava à disposição, com um treinador que é o interino, que é o Emílio Faro, sem nenhuma perspectiva de vitória naquele sábado, mas com o São Januário lotado, empatou. E hoje, o time galáctico do Flamengo, como vem sendo chamado, o time que vai lutar pelo título do Campeonato Mundial e será campeão para muitos, enfrentou o mesmo Madureira ontem e empatou a partida pelo placar de 0-0. Porém, o jogo foi transmitido pela Bandeirante, que a gente trouxe a vocês, que comprou os direitos de transmissão do Flamengo. E a própria página do Madureira, como tá aparecendo aí nas imagens pra vocês, falou assim: vambora, Gabi, entre aspas, vai Mengão, entre aspas, abandona não, Mengão, entre aspas, isso é Band Esporte ou Flá TV? Ou seja, em tom de crítica, em tom de reclamação,
O perfil oficial do Madureira nas redes sociais, contestou e reclamou da atitude do narrador da partida de ontem entre Madureira e Flamengo. É de fato um tremendo absurdo. A gente espera que coisas novas possam acontecer, mudanças venham inclusive a acontecer e atitudes como essa de narrador ter um lado também não venha acontecer mais. Piada essa transmissão ontem, infelizmente, que foi muito prejudicial e fica claro aí pelas várias críticas que foram feitas por vários veículos de comunicação, vários aí perfis nas redes sociais, e não é reclamando do profissional, mas é a forma em que ontem ele quis dirigir esse jogo do Flamengo. Houve torcedores que não eram flamenguistas e que estavam assistindo a partida, e respeito também, mesmo que poucos, aos torcedores de Madureira que estavam vendo a transmissão. É contra tudo e contra todo, amigos. E isso também cabe até para a empresa que detém os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. E hoje tem Vasco da Gama. Hoje, às 9h10 da noite, no Luso Brasileiro, com Band e Band Esporte, o Vasco enfrenta a equipe do Audax. O jogo terá transmissão aberta na TV, aberta, torcedor vascaíno. Audax enfrenta aí o Vasco da Gama, um jogo importante, um jogo que realmente será válido para a gente ver esse elenco da base que estará à disposição para essa partida de hoje. Lembrando que no último sábado, né, o Vasco entrou em campo para enfrentar o Madureira com várias peças que nunca haviam jogado juntos e com vários jogadores aí que não poderiam estar à disposição. Caso de Ryan, caso de GB e de vários outros atletas de bastante qualidade, pois estavam na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Infelizmente, o Vasco acabou sendo eliminado para o Ibrachina, mas tem vários males que vêm para bem. E isso acabou sendo bom para o Vasco, pois Ryan, que é esse grande atleta, está à disposição, Roger está à disposição, o goleiro Cadu está à disposição, o GB também está à disposição e muitos outros jogadores de bastante qualidade. Ontem, inclusive, no CT Moacir Barbosa, na parte da tarde, o Vasco encerrou aí a preparação para encarar a equipe do Audax nesta noite de quinta-feira pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O treino, né, que foi inclusive passado aí a Vasco TV, se você ainda não teve oportunidade, corre lá para dar uma olhada, mostra a garotada muito feliz e muito alegre de estar tendo nessa oportunidade de ter um dia de profissional, de jogador profissional, treinando no CT Moacir Barbosa, não no CT de Caxias, que é o CT da base, todo mundo muito feliz, muito alegre e numa expectativa muito grande para esta partida de hoje. Inclusive, mesmo com o retorno de vários atletas das categorias de base, Robson Bambu, zagueiro que permaneceu aqui no Rio de Janeiro, deve ser o titular hoje contra a equipe do Audax. A grande possibilidade é que, de fato, o zagueiro contratado junto ao Unice da Fansa possa estrear no time titular do Vasco nesta manhã essa noite de quinta-feira. Lembrando que, inclusive, o jogador acabou tendo um problema no visto e não conseguiu viajar. Por esse motivo, ele permaneceu na cidade carioca, no Rio de Janeiro, para além de readquirir um bom condicionamento físico, também estar ajudando o Vasco nesse início de pré-temporada. Então, com isso, a expectativa é que a escalação do Vasco venha a ser o Rodrigo, novamente na lateral direita, Pimentel, aliás, no caso, Robson Bambu e Zé Vitor no sistema defensivo, tendo Paulo Vitor pelo lado esquerdo, que fez uma boa partida no último sábado contra o Madureira. O meio-campo formado por Matheus Barbosa, Juninho e Galarza. E no ataque, Paixão, Eric e Zé Santos. Lembrando que o Vasco ainda conta com o GB e o Ryan, dois atletas de muita qualidade que com toda certeza estarão entrando, inclusive, no segundo tempo da partida. Vamos ficar de olho. A gente, nesse momento de pré-temporada, é claro, fica mais atento ao time profissional, ao time titular, principal. Mas vamos dar uma analisada aí nessa garotada que vai vir com muito fôlego para tentar conquistar a vitória hoje contra o Audax dentro, no caso, do Estádio Luso Brasileiro. E sobre o time titular, o time principal, perdeu para o River na terça-feira, mas ontem tirou um dia de folga, após perder pelo placar de 3-0 em Orlando, né, no caso, nos Estados Unidos. Os jogadores vascaínos foram aproveitar uma das principais atrações de Orlando, no caso, o Parque da Diversão da Universal Studios. Cerca de 10 atletas aí marcaram presença nos parques. Nenê, Gabriel Peck, Pedro Raul, Jair, Figueiredo, Ulisses, Miranda, Vinícius, Puma Rodrigues e Zé Gabriel. Essa folga já estava programada, mesmo antes aí desta derrota do River Plate, há mais de um mês, né, desde o início da viagem, já estava planejado que após a partida contra o River, o elenco iria ter uma folga, mas amanhã,
sexta-feira terá treino, hoje também terá treino e no sábado o amistoso último contra o Inter Miami. Na quinta-feira a equipe viaja novamente para Fort Lauderdale, local onde o Vasco já havia treinando na última semana e também lá mesmo treina e se prepara para enfrentar o Inter Miami nesse próximo sábado. Então, importante aí o elenco Cruz-Maltino se preparando, treinando. O jogo será às 9h45 no Drive Pink Stadium em Fort Lauderdale, na Flórida. Vasco da Gama e Miami United, né? Isso daí mesmo, Miami United, Inter Miami, perdão, o nome aí do time que o Vasco vai enfrentar nesse próximo sábado. E, gente, antes de finalizar o vídeo aqui, falar sobre algumas questões importantes, principalmente sobre Franco Fagundes. Antes, porém, só queria dar um aviso aqui a vocês sobre Campeonato Carioca. Ontem foi divulgado 2 mudanças na tabela do Vasco. Primeira, Nova Iguaçu e Vasco. A partida continua sendo válida no dia 7 de fevereiro, pela Taça Guanabara, porém o jogo será no Mané Garrincha. O Nova Iguaçu pediu, no caso, a venda do mando de campo, foi concedido pela FERJ, ou seja, o jogo não estará acontecendo no Rio, mas em Brasília, mesmo com o mando do Nova Iguaçu. Além disso, Vasco e Botafogo. O jogo foi adiado, será no dia 16 de fevereiro, às 8h30 da noite. Essa partida é válida pela terceira rodada e estaria acontecendo na próxima terça-feira. Porém, acredito eu que por motivos aí de pré-temporada, do Vasco ainda não estar com o time titular aqui, Botafogo também estar treinando seu time titular e colocando a base, a própria FERJ, para dar uma valorizada nesse clássico, preferiu empurrar para frente. O jogo será no dia 16 de fevereiro, esse clássico importante aí do Campeonato Carioca. E para finalizar o vídeo, gente, falar agora sim sobre Franco Fagundes. Pois o que acontece? Ontem a gente falou sobre o Franco Fagundes aqui para vocês. O Vasco deixou bem claro que vai atrás de um camisa 10. Para o Paulo Brax disse, né, que até abril terá de 80% a 90% do elenco fechado, chegarão jogadores de níveis altos. Tudo isso que eu estou falando foram palavras do nosso diretor executivo, então palavras que nós devemos confiar. Mas o grande objetivo, a grande prioridade do Vasco no mercado de futebol é o camisa 10, é o craque, é o jogador que vai mudar a partida, vai fazer o meio-campo do Vasco jogar. E o Vasco tem esse nome como a grande prioridade. Vários nomes surgiram, Emanuel Reynoso, próprio Franco Fagundes e muitos outros jogadores, tanto do futebol brasileiro quanto do futebol internacional. Até Rames Rodrigues foi falado, a gente trouxe até um vídeo para explicar a situação desse meio-campo colombiano. E de fato, um nome que tem muita força interna, sempre teve, desde o início de dezembro, é o Franco Fagundes. Não à toa, uma proposta foi feita pelo camisa 10 do Nacional do Uruguai, que tem apenas 22 anos, é uma das grandes promessas do futebol uruguaio. A proposta formalizada pelo Vasco foi de 4 milhões de euros. De euros não, de dólares. Logo ela, rejeitada de imediato pelos dirigentes do clube uruguaio, que pedem 8 milhões de dólares pela venda do jogador. E para entender ainda mais a situação, o jornalista Fábio Torres, da página vascaíno.net, entrou em contato com o agente do atleta, Marcelo Monteiro, para falar sobre a situação. E ele deixou bem claro que infelizmente, sim, infelizmente, pois é um craque, a situação hoje está estagnada. Segundo o próprio empresário, diz assim: o Vasco fez uma proposta há algumas semanas, mas o Nacional disse não. Paulo Brax ficou de entrar em contato novamente, mas até agora nada. Uma lástima, porque eu acredito que se o Franco se enquadraria bem no clube. Inclusive ele segue: há uma chance de ele ficar no Nacional ou ir para os Estados Unidos. Chegou uma proposta boa da MLS para o Franco. Vamos ver. Ou seja, como a gente vinha falando para vocês nos últimos vídeos, tem um ponto negativo aqui? Tem. Ele confirma que a proposta foi rejeitada. Tem um ponto positivo? Muitos. Primeiro, em que ele mesmo disse que o Paulo Brax iria voltar a um contato. Ficou de entrar em contato novamente. Lembra que eu falei para vocês que o Vasco estava tendo essa posição no mercado? Fazer uma proposta, ela sendo rejeitada, retornar com uma nova que agradasse mais ao clube? Então, a expectativa é que o Paulo Brax retorne esse contato, mesmo ele ainda não acontecendo, para reavaliar e fazer uma nova proposta pelo Franco Fagundes. Esse é o ponto positivo, essa expectativa do retorno. E ao mesmo tempo, ponto negativo é que até o momento ele não aconteceu. Mas um ponto ainda mais positivo é o que eu venho comentando com vocês nos últimos vídeos. O desejo do empresário Marcelo Monteiro, do Franco Fagundes, em colocar o atleta no futebol brasileiro. Hoje, jogadores que se destacam no Uruguai, guardem isso para vocês. Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, têm 2 objetivos na carreira. Ou ir para a Europa, isso acontece quando o jogador se destaca muito, é o craque, é a revelação, e não tem como realmente ter outro caminho que senão o futebol europeu, ou quando o jogador se destaca ali, é um destaque no campeonato, é um bom jogador,
ou Estados Unidos ou Brasil. Esses são os destinos lógicos. Porém, indo para os Estados Unidos, a paga no futebol vai buscar financeira, uma estrutura financeira, vai buscar grana, dinheiro, porque some de fato para o futebol mundial. Vindo para o Brasil, é projeção, sair daqui e ir para uma Europa. E é claro, meus amigos, Franco Fagundes é um jogador de 22 anos. Franco Fagundes é o 10 do Nacional do Uruguai e o maior clube do futebol uruguaio. Franco Fagundes é a promessa, ou seja, o seu empresário quer colocá-lo no Brasil, com o objetivo de tirá-lo daqui em breve e levá-lo para o futebol europeu. Mas, por enquanto, como o próprio falou, fica triste. É uma lástima, pois esse contato não foi feito e é uma proposta na mesa da MLS que aguarda. Então, se de fato o Vasco da Gama quer a contratação desse jogador, e a gente espera que queira, como o próprio empresário quer muito que ele vista a camisa do Vasco, tem que entrar em contato o mais breve possível. Então podemos ficar, sim, desiludidos pela demora no contato, mas a expectativa, principalmente pelo desejo do empresário em colocá-lo, o Franco Fagundes no Vasco da Gama, no Brasil, no Rio de Janeiro, no futebol aqui carioca, principalmente também pela expectativa de um retorno do nosso diretor executivo. Vamos ficar ligado. O Vasco está de olho no 10, vai buscar jogadores de nível alto e com toda certeza o Franco Fagundes tem um nível altíssimo. Vale a pena subir a oferta dos 4 milhões de dólares para um valor ainda maior? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Este foi o Acorda Vascão, primeiro vídeo ainda desta quinta-feira. E é claro, retornaremos com Fala Gigante e ainda à noite com Boa Noite Gigante. Fiquem com Deus, vamos que vamos e saudações vascaínas.